Olá pessoal, tudo bom? Pois é, estou hoje aqui do lado de fora aqui da minha casa, exatamente para tentar trazer uma imagem de fundo diferente, não é? Estou ficando até meio torto aqui para tentar ajustar o celular, mas daqui nós estaremos falando hoje mais um salmo. E este salmo é o salmo de número 2, agora o verso 9. E diz assim: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Despedaçar e reger, ou reger e despedaçar. Palavras fortes, não é? E falar em palavras fortes ou duras num tempo como esse de coronavírus parece não fazer muito sentido, ou de repente vai fazer todo sentido. Vamos tentar entender isso. Como temos estudado até agora, ao começar por esse processo de transformação que temos falado, onde uma das outras virtudes que surgem para completar esse processo de mudança, na verdade, como falamos anteriormente, né, o poder transformador do novo nascimento trazem exatamente o que o Senhor declara, ou como resultado desse falar de Deus em nossa vida. Principalmente quando ele declara que estava por ele mesmo. O que ele faz? Gerando o seu filho. A declaração de sua paternidade, lembra? Nos versículos anteriores. O impacto causativo dessa declaração foi, na verdade, a mudança de status. Eu sei que você que mora aqui na América ou mora fora do Brasil, quando você escuta o termo mudança de status, logo vem na cabeça a ideia de status imigratório. Mas vamos usar isso como exemplo. A gente que mora aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que uma mudança de status migratório faz muita diferença para muita gente. Principalmente a pessoa que chega aqui e consegue o status de residente aqui nos Estados Unidos, já tem o direito de trabalhar sem nenhum problema, trabalhar legalmente, tirar a sua carteira de motorista, poder sair e entrar no país como quiser e quando quiser. Tudo isso faz uma grande diferença, sim. E eu sei que alguns mais radicais conseguem chegar até mais longe com essa conquista, né? Eu conheço alguns brasileiros, inclusive, que conseguiram se inserir no ambiente político aqui dos Estados Unidos em busca de melhores condições para os seus compatriotas. Imagine que mudança pode causar essa declaração da paternidade divina sobre a sua vida. Muito mais, não é verdade? Se um status migratório muda totalmente uma condição, um comportamento de uma pessoa, imagina esse status que Deus declara que a partir daquele momento Ele estava gerando em nós, né, uma ligação ainda maior, uma ligação de paternidade, ou seja, nós passamos a ser seus filhos. A partir desse momento, muita coisa precisa mudar em nossa vida. E quando ele declara isso lá para o salmista, aqui em Salmos 2, verso 9, ele coloca exatamente que nos versos anteriores, quando você observa que todo o principado que estava se levantando, todos os reis que tinham se levantado contra Deus e seu ungido, na verdade, seria neste momento quebrado toda a sua ação. Sabe por quê? Porque declara que esse ungido, que é uma pessoa, que pode ser você como pode ser eu, se nós aceitarmos a ação espiritual de Deus na nossa vida e essa paternidade divina sobre nós, nós vamos entender que toda potestade, todo principado, toda situação espiritual do mal, com certeza vai cair por terra. Porque ele fala o verso aqui, complementar, aqui ele coloca assim, ó, com vara de ferro regerás. O que Deus determina em sua mudança é uma realidade espiritual. Estamos falando sobre Salmo 2, verso 9. E nesse momento que Deus declara, a partir do momento que Deus declara essa paternidade, Ele também começa a trazer a essa pessoa, a esse ser que passa a ser filho, que Ele determina como filho no mundo espiritual, Ele traz agora um momento de mudança de sua identidade, o seu novo status agora de filho de Deus. E o que Ele coloca em suas mãos é uma vara. Olha só,
que também pode ser entendido como um cajado ou bordão, mas nesse caso específico, ele impõe a palavra vara. Porque do mesmo modo que ele disse a Moisés, ele está dizendo a você também. Com essa vara farás os sinais. Está lá em Êxodo 4:17. E aqui também nós vamos entender que quando ele coloca essa palavra vara, nós também podemos entender como espada. E o que representa a espada para nossas vidas? É a própria palavra de Deus. Por isso, Paulo também nos instrui a manejar bem a palavra da verdade. Lá em 2 Timóteo 2,15. E com essas varas de ferros irá reger. E essa palavra reger no original também tem a ideia de ser duro, de agir com dureza, e também não tem uma ideia de quebrar, de despedaçar, o que se completa exatamente com o próximo verbo que vem, determinado por Deus para uma mudança de ação, quando ele diz assim, ó, despedaçarás. Olha só que forte. E essa palavra despedaçar ele coloca ainda como um vaso na mão do oleiro, ou seja, como um vaso do oleiro que é quebrado, esmiuçado, né, vira caco. Da mesma forma você vai despedaçar. E ele coloca esse tipo de ação exatamente para dar a ideia de despedaçar, quebrar, esmagar, vai fazer em pedaços. Ele coloca um sentido bem profundo a esse texto. Ele coloca o sentido de que com a sua atitude, com essa mudança de atitude, você vai começar a agir de tal forma que as situações contrárias na sua vida será totalmente espalhada ou expulsa. É isso que ele quer dizer para você. É uma mudança de condição. Uma condição de, como estava no começo do texto, de ameaçado, de vítima, agora para uma condição de autoridade, de posicionamento. Existem momentos na nossa vida que precisamos nos posicionar diante de Deus. Na verdade, aqui está a ordem de conquista. A nossa real herança conquistada lá na cruz e declarado através do sangue de Cristo, do Senhor, aqui, Deus declarando para nossas vidas. Pois os inimigos, sejam eles principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e todas essas hostes celestiais da maldade, bem como todo o trabalho realizado por eles, já tem um final determinado. Deus nos entregou sua armadura, e Paulo nos ensina isso lá em Efésios 6. Lá em Efésios 6 está escrito assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de tendes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Olha o que a palavra de Deus fala: cingir com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E ainda coloca assim, ó: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aqui o que eu estou falando, é exatamente isso. Deus entregou sua armadura, dentro dela está a espada, com a qual iremos reger, determinando a quebra de toda ação contrária, esmagando espiritualmente todo laço, destruindo toda a seta do inimigo, desfazendo, despedaçando e desfazendo todo o trabalho realizado contra nossas vidas. A espada cortante que faz divisão da alma do espírito é o nome de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo em nossa vida, porque nesse nome há poder e é poder. E aqui também Paulo nos orienta em Efésios 6, como nós estávamos falando aqui, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sabe o que eu acho mais interessante? Que a palavra de Deus sempre nos alerta, nos ensina, nos orienta para cada passo da vida humana, e principalmente aqui na terra. Jesus mesmo disse: neste mundo tereis aflições, mas não se perturbe não, não se preocupa não, eu venci o mundo. O que ele quis dizer com isso? Que tudo que nós estamos passando aqui, mesmo as coisas difíceis, ele já determinou a vitória para nós. Por isso que Paulo também fala que tudo o que ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança.
E ele declara aqui, quando o salmista escreve, que nós somos seus filhos e que nós estamos herdando a terra. E nesse herdar a terra ele escreve que todos esses reis e príncipes que estavam se levantando, que ele riu, ele declara no mundo espiritual que sobre nossa vida ele está dando autoridade. Ele fala assim, ó, com a espada, ou seja, com a vara de ferro, você vai reger as nações, você vai despedaçar como um vaso na mão do oleiro. O que ele quis dizer com isso? O que ele está colocando aqui para você? Que não importa a situação que está se levantando contra a sua vida, se você acredita, se você confia, se você descansa em Deus, Ele já fez de você filho. E como filho, você já é herdeiro dessa autoridade. Jesus mesmo disse, Pai, toda autoridade que me desse sobre o céu e sobre a terra, eu dou a estes. Cabe a nós tomar posse dessa autoridade e declarar no mundo espiritual que nós estamos, a partir de agora, regendo com vara de ferro. O que significa isso? A vara de ferro também significa a palavra, significa a Bíblia. Significa que tenho que aprender mais sobre a Bíblia, entender mais sobre a Bíblia, buscar mais o que Deus tem para mim através da sua palavra. João fala que ele é o verbo, ou seja, ele é a palavra. Ele é a palavra em ação, ele é a palavra que age em nós. Se nós entendemos isso, nós vamos entender também que não importa o que está se levantando à nossa volta. Como disse também nos versículos anteriores, quando o mal se levanta, ele se levanta para cair. Hoje, o mundo inteiro está passando por essa aflição do coronavírus. Mas Deus está do nosso lado. Com certeza vai fazer eu vencer essa situação, você vencer essa situação. Basta nós entendermos que somos escondidos e guardados em Deus. E com isso, eu quero terminar essa palavra hoje dizendo que como filhos, Ele está te revestindo com uma armadura, dando para você essa vara de ferro, que significa espada, que significa capacitação. E nessa capacitação, Ele vai fazer você vencer também toda a situação econômica que está por vir. Nós sabemos que a consequência desse parar no mundo vai trazer consequências financeiras. Mas se você confiar no Senhor e acreditar que Ele está no controle de todas as coisas, você vai entender que como filho, você tem autoridade para declarar sobre a sua vida que toda situação contrária na área financeira, nós declaramos caídas por terra e com certeza se agarre nas estratégias que Deus tem para você. Ele tem estratégias. Nós precisamos realmente entender qual é a estratégia de Deus para nós conseguirmos superar toda a situação contrária. Basta você olhar na história. Toda vez que o mundo passou por crise, por que Deus sempre abençoou os judeus, por exemplo? Porque eles entendem que existe uma estratégia espiritual e que eles precisam confiar no Senhor. Eles sabem exatamente a quem correr. Nós temos que correr para Deus. Nesse mundo que está em colapso econômico, financeiro, na medicina, nos hospitais, na saúde, se nós não nos agarrarmos em Deus e buscarmos nele a estratégia que precisamos, com certeza teremos dificuldade de vencer. Mas se nós estivermos agarrados nele e traçando estratégias, planificando, lembra que eu tenho falado aqui a respeito de planejamento? Vamos planejar as nossas vidas, vamos criar planejamentos para a nossa empresa, vamos fazer planejamentos daqui para frente. Deus tem muita coisa boa para nós. Exato, porque Ele fala que nós vamos reger com vara de ferro, ou seja, autoridade. Temos que ser duros conosco mesmo, temos que abrir mão de muita coisa, mas a única coisa que não podemos abrir mão é de Deus, a nossa família e esse tempo que nós estamos tendo para pensar e refletir. Um grande abraço para todos, que Deus abençoe e tenho certeza que Deus tem muito mais para nós do que esse vírus, tá bom? Não se preocupe, confia no Senhor. Tenho certeza que Deus vai levantar parceiros, amigos, empresas que vão te ajudar. Tenho certeza que Deus tem preparado pessoas capacitadas com inteligência emocional, com capacitação de marketing, propaganda, que vai também poder te auxiliar. E além disso, Deus vai levantar, vai te dar ideias, vai te dar projetos de como superar no meio da crise. Existe um bordão que as pessoas falam: no tempo de
crise, tenha Cristo, né? Então é exatamente isso que eu falo para você. Não se preocupe com o que está à sua volta. Se preocupe em ajustar a sua mira, treinar, capacitar. Você tem tempo para isso agora. Estude, procura na internet, busque ideias, busca novas maneiras de fazer negócio, busque nova maneira de você conseguir sair adiante. Agora vai aparecer muitas oportunidades de negócios. E é isso que Deus está nos dando, tempo para nos capacitar, para reciclar os nossos conhecimentos, para conseguir sair adiante. Quem está preocupado e desesperado não vai ter tempo de fazer nada disso. Mas você que confia no Senhor e descansa em Deus, vai ter tempo suficiente para aproveitar todo esse momento para estudar, capacitar e sair adiante. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E tenho certeza que você vai conseguir, vai vencer, vai conseguir superar. Não só porque eu estou falando, mas porque se você acredita, se você confia, não só no seu potencial que eu sei que você tem, mas também em Deus, que vai te dar forças, vai te dar ideias, vai te dar planos para você conseguir seguir e superar todos os obstáculos que estão à sua frente, tenho certeza que com vara de ferro você vai conseguir reger a sua vida e levar isso adiante e conseguir tomar posse daquilo que Deus tem reservado para você. Um grande abraço e até logo.